Então, dando continuidade, vamos chamar agora a segunda palestra, que é com o seguinte tema: como fazer uma previsão orçamentária eficaz. E para apresentar isso, eu vou chamar nada mais, nada menos do que a Rosângela, é sócia fundadora da Administradora Magalhães Limitada e coordenadora do programa de mentoria O Síndico de Hoje. Com 34 anos de experiência em administração de condomínios, é especialista em contabilidade condominial, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, certificada internacionalmente em mentoring e certificada em coach profissional. Com vocês, sem muito mais apresentação, Rosângela Magalhães. Bom, gente, depois de falar sobre prestação de contas, nós vamos falar agora sobre a previsão orçamentária, que está junto na Assembleia Ordinária Anual. A previsão orçamentária, ela é uma previsão de despesas futuras do condomínio baseada nos custos dos meses anteriores. Eu não sei se vocês repararam ali quando o William colocou na apresentação dele, tinha lá uma que era pegar voando todo para apresentar, né, na previsão orçamentária. Por coincidência, nós usamos até o mesmo sistema de condomínio e o nosso também é assim. Então, a gente, na previsão, quando a gente vai fazer uma previsão orçamentária, a gente pega o que foi gasto, né, durante o ano. Geralmente, os condomínios, quando são em março, a gente faz de março do ano anterior a fevereiro do ano seguinte para poder pegar 12 meses. Então, a gente pega essa quantidade toda de meses, são 12, para fazer uma média e fazer. Só que eu vou explicar lá na frente, nem tudo a gente pode confiar na média. Pode passar. Ela é apresentada anualmente na Assembleia Ordinária, mas havendo necessidade, pode ser revista no decorrer do ano. Por quê? Quando você faz uma previsão orçamentária, você usa, né, o período de 12 meses que foi passado. Se houver um aumento, né, de um funcionário, você contratou um funcionário a mais, você vai ter que rever sua previsão, porque você não vai ter condições de manter o valor que você aprovou na sua Assembleia. Então, você, durante o ano, se houver necessidade, você pode fazer uma nova Assembleia para aprovar uma nova previsão orçamentária. Ela não é obrigatória anual. Ela tem que ser anual uma vez, mas ela pode ter mais vezes durante o ano, caso haja necessidade. Eu vou dar 5 dicas para uma boa previsão orçamentária. Elabore o planejamento financeiro, mas não utilize a média para tudo. Por que eu falo isso? Porque é fácil você pegar dentro de um programa, né, de um sistema de condomínio, você dá o Enter e pegar lá, eu gastei 14 mil reais de média de uma água. Só que essa água aumentou e você está pagando hoje 16 mil. Como é que você vai fazer uma média pegando esses 12 meses? Se você tem 16 mil para pagar, você vai cobrar 14. Então, nem tudo você pode fazer média. Você pode fazer média de material, né, porque o material você vê mais ou menos quanto você vai gastar durante o ano. Você pode fazer média dos contratos até de manutenção, que tenha peças, por exemplo, elevador, que às vezes tem manutenção e peça. Agora, salário de funcionário e consumo, nós lá na administradora, nós orientamos que faça o atual, para que você tenha sempre uma realidade. E vou dar mais uma dica, pode passar. Esteja preparado para imprevistos e gastos extras. Na sua previsão, você não pode colocar aquilo exato. Se você colocar um valor exato para você gastar, se aquele mês que aconteceu, queimou uma bomba, você tem que ter isso na sua previsão. Então, você sempre tem que colocar o que eu chamo de gordurinha, para que você possa ter esse gasto, porque senão você não vai ter como pagar suas contas. E tem coisas que são de manutenção, e essa manutenção ela é paga com a despesa ordinária, né? Se fosse uma coisa, você quer comprar alguma coisa, aí você pode, ou você faz uma assembleia para aprovar, né, essa compra, ou você utiliza o fundo de reserva. Tem que sempre ver a convenção, se o fundo de reserva pode ser usado para essas coisas,
como vai ser utilizado, que isso também na convenção está, mas você não pode ficar com uma previsão muito enxuta, porque você tem que levar em consideração os seus gastos, né, imprevistos, que em condomínio tem muitos também. Organize e controle as contas a pagar e receber. Foi o que ele falou ali de vocês fazerem mensalmente. Não adianta você fazer um controle. Estou gastando R$500 de material. Todo mês você está gastando esses 500? Aí você tem que ver se esse mês, se na minha previsão orçamentária eu tenho R$500 para gastar de material de limpeza, mas eu gastei 800, no mês seguinte você vai ter que reduzir um pouquinho, porque você está, na sua mensal é R$500. Então no mês seguinte você vai ter que botar 200, vai ter que gastar só 200. Se você vê que está ultrapassando esse gasto, vocês têm que, entendeu, controlar. E vai ver, porque senão vai chegar lá no final do ano, vocês não vão ter dinheiro para pagar suas contas normais. Então, eu costumo falar o seguinte: pegue a previsão orçamentária, que foi aprovada em assembleia, numa planilhazinha, e pegue os seus gastos numa outra, janeiro, fevereiro, e vai controlando ali, para você ver se o que você está gastando condiz com o que você pediu na sua previsão orçamentária. Se você vê que o negócio extrapolou muito, que não vai ter condições de levar até o final do seu mandato, você vai ter que pedir uma outra assembleia, porque senão você não vai ter conta. E começa a pagar, deixar de pagar o quê? Em condomínio, quando você não tem dinheiro para pagar as contas, você começa a deixar de pagar, às vezes, um encargo, porque o governo não vai me cobrar logo. A conta de luz, você sabe que é cortada, a água, você sabe que é cortada, então você começa a deixar. E as maiores multas, tá, que temos em condomínio são as da parte de encargos sociais, que são as multas mais altas. Então, você não pode deixar de pagar nada. Você tem que controlar a tua previsão orçamentária mês a mês. Só é igual, eu costumo falar, na minha mentoria até eu brinco com o pessoal, é igual o seu salário. Você pega o seu salário, você sabe suas contas do mês para pagar. Aí você vai controlando lá, paguei água, paguei luz, paguei condomínio, né? Chega no final do mês, você, se não tiver dinheiro, você vai ter que segurar alguma coisa. Vai ter que, né, controlar teus gastos. Em condomínio é a mesma coisa, o síndico tem que controlar de acordo com aquilo que ele recebe mensal. E fazendo esse controle, você consegue levar sua gestão muito fácil. Pode passar. Fique atento ao surgimento de inadimplentes, né? Às vezes você, meu condomínio não tem inadimplência, mas pode ter naquele mês. E o condomínio que tem muita inadimplência, você tem que incluir isso na sua previsão orçamentária. Porque não adianta você fazer lá um cálculo e ratear, seu condomínio tem 50 unidades, eu vou ratear por 50. Só que só 46 pagam, né? Tem aqueles 4 que já são recorrentes, você tem que dividir, vai ter que incluir essas 4 inadimplências na sua previsão orçamentária, porque senão você não vai conseguir arrecadar todo o valor para pagar suas contas. Então, tem sempre que levar em consideração a inadimplência na previsão orçamentária. Mantenha a reserva financeira separada da receita ordinária. Tem gente que mistura o fundo de reserva, né, com a despesa ordinária. Aí, quando a gente vai apresentar uma previsão orçamentária no ano seguinte, aí dá lá de previsão, 15% de aumento. Nossa, mas a inflação é 5%, só que você usou 10% do fundo de reserva, você usou na sua previsão, nos seus gastos. O seu fundo de reserva era para estar separado. Então, você tem que colocar o fundo de reserva separado, você não pode botar naquele bolo ali, porque o fundo de reserva, ele sempre tem a destinação própria na convenção. São raras as convenções que não têm isso. Então, você tem que olhar que você tem, mesmo que você não abra uma conta, né, específica, tem convenção até que diz que tem que abrir conta específica. Tem sempre que olhar a convenção. Mesmo que você não abra uma conta específica, você coloca lá na parte contábil, você separa o que é ordinária e o que é fundo de reserva. No final vai bater com saldo bancário, mas está separado lá na contabilidade. Porque aí quando você apresentar seu balancete, ele vai estar separado. E o pessoal vai ter noção, poxa, tem pouquinho dinheiro na conta ordinária, o dinheiro está no fundo de reserva.
Então, vocês fazendo essa separação, tá? Vocês têm a noção do que está gastando, se o condomínio está conseguindo arcar com os seus pagamentos, né? Com o que ele recebe ou não. Então, sempre separe a ordinária do fundo de reserva. Leve em consideração as necessidades e compromissos do condomínio. Faz lá sua planilhazinha, do jeito que o William explicou, coloca lá manutenção, até quem é nosso cliente aqui, aquela parte que ele mostrou de manutenção, quem já fez treinamento comigo lá, sabe que isso a gente pode ensinar vocês até a controlarem, né, as manutenções de vocês pelo sistema, pelo próprio sistema. Então, vocês controlem as manutenções, não deixe passar a parte de, por exemplo, recarga de extintor. Tem gente que às vezes deixa passar. Se der um problema, se aparecer um sinistro, um incêndio, o seguro nem paga, porque você está com tudo vencido. Então, vocês têm que estar atentos a tudo no condomínio. O síndico, por isso que eu brinco que o nome é o síndico de hoje, porque hoje a responsabilidade do síndico aumentou muito, tá? Vieram muitas normas, muitas leis, e o síndico não pode alegar desconhecimento. Ele tem que fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Está vindo, assistam lives, façam cursos, tem muita coisa até grátis na internet, entendeu? Que o síndico pode buscar isso. Então, façam isso, tá? Esse cadastro que a gente está falando para vocês fazerem, se vocês quiserem, tá? A gente tem um grupinho, que é o síndico de hoje. E nesse grupo eu coloco muita cursinho que eu vejo grátis, coisa eu coloco lá para o pessoal que fez mentoria comigo, eu sempre boto. Então esse grupinho eu fiz separado. Então quem quiser pode dizer que quer entrar no grupo, a gente coloca. E sempre que aparece coisa, eu costumo botar muita coisa grátis, que eu acho que as pessoas às vezes não buscam uma coisa que é paga, até por falta de recurso. Então o grátis está aí para todo mundo, a internet está aberta para todo mundo, então todo mundo pode fazer os cursinhos, pode escutar uma live, pode... Busca esse conhecimento, porque vocês não podem dizer que não sabiam. Isso não isenta síndico de nada. Dizer que não sabia não é a desculpa hoje em dia. Aí eu fiz aqui um quadrozinho, né, para que vocês possam saber o que vocês têm que colocar numa previsão, não pode esquecer. É elaborar a previsão levando em consideração os imprevistos, levar em consideração os gastos do ano anterior, não esquecer de incluir gastos com folha de pagamento e terceirizados. Eu já tive condomínio, que uma coisa também que vocês têm que ficar atentos. O síndico, às vezes, é eleito hoje, né? E começa a vir chuva de reclamação da gestão anterior. Aí o síndico, ele quer atender tudo, né? Aí, às vezes, chega condôminos e fala assim, não, porque a limpeza está horrível, porque o prédio está muito sujo. Aí o síndico tem a brilhante solução, vou contratar mais um faxineiro, né? Só que ele esquece que a previsão que ele aprovou, quando ele foi eleito, foi baseada naquele quadro de funcionários que existia. Então ele não pode aumentar o quadro de funcionário deles sem fazer uma nova previsão orçamentária, porque senão ele não vai ter dinheiro para pagar. Vocês sabem que a cada R$1.000, são mais 380 que se paga de encargos, né? Que são 38% de encargos. Então, vocês têm que sempre levar isso em consideração. Se eu contratar um funcionário, olha quanto que eu vou pagar, né, para ter mais um 12º de férias, mais um 12º de 13º, e por aí vai. Vale transporte, quem paga vale alimentação. Então, vocês não podem aumentar o quadro. É prerrogativa do síndico? O síndico pode contratar e demitir funcionário, mas para isso ele tem que ter verba. Se ele não tiver verba, ele não tem como pagar. Então, ele pode aumentar o quadro dele de funcionário, levar para uma assembleia, justificar, olha, estou precisando, a limpeza está ruim, estou precisando contratar mais um, mas eu tenho que ter dinheiro para pagar isso. Então, ele tem que levar isso em consideração. Não esquecer da água, luz, gás, telefone, internet, dentre outros. Prever as férias e 13º, salário dos funcionários, seguro e exame médico. Principalmente hoje com o SST, né? Não sei se vocês viram que todo mês agora vocês têm que pagar uma empresa para fazer a gestão, né, dos exames de vocês. Tem o seguro dos funcionários. Quem é daqui de Niterói e São Gonçalo sabe que na convenção manda fazer o seguro separado também. Então,
vocês têm que levar esses gastos todos na previsão orçamentária. Nunca pode deixar de cobrar isso, senão chega lá 12 meses depois, vocês não têm dinheiro para pagar. Levar em consideração a inadimplência do condomínio, foi o que eu falei. Incluir as obras e manutenções que deverão ser feitas ao longo do ano. É aquilo que eu falei para vocês. A dedetização, a extintor, são coisas que não é mensal, né? Então, vocês têm que, quem não tem aquele pagamento mensal de manutenção, tem que lembrar disso na hora de colocar na previsão orçamentária. Aí eu vou ter, daqui a 6 meses, eu tenho que fazer minha dedetização, então eu tenho que incluir isso, coloca lá 1/12, mas tem que cobrar na previsão orçamentária. Considerar a inflação do período, né? Vocês têm que ver, principalmente quem aprova a previsão antes de sair o dissídio coletivo dos funcionários. Já projeta, né, mais ou menos quanto vai ser o dissídio para já jogar na previsão, porque senão, se você está aprovando hoje e o dissídio sai no mês seguinte, já furou sua previsão. Então você já joga esse dissídio para geralmente em torno de 6 a 8% vocês jogam para conseguir pagar o ano todo. Incluir os gastos de material de consumo e reparos, né? Então, fazendo esses 12 meses, isso vocês podem usar uma média, quanto vocês gastaram. Agora, tem que ver também a média o seguinte: eu fiz uma obra esse ano e gastei muito material. Aí você tem que ver, você realmente vai fazer essa obra ano que vem? Para saber se você precisa dessa média de tanto material para incluir. Então, a previsão orçamentária, o ideal é fazer junto lá na administradora. Muitos condomínios aqui, até nossos condomínios também, eles acabam deixando só por conta da administradora, mas o síndico, se ele quiser levar tudo contadinho, é bom ele fazer, tá, ali junto com a administradora, porque aí ele tem a noção do que vai entrar para ele de previsão. Pode passar. Aqui eu sempre, é uma coisinha que eu coloco, né, quando para os meus mentorados, que eu falo que eu acho bacana, você realmente buscar o conhecimento. Então, como é que nós conseguimos aprender? Nós temos 6 maneiras de aprender, que é lendo, ouvindo, observando, debatendo, fazendo e ensinando. Então, o lendo, né, é vocês buscarem aí livros, artigos, tudo sobre condomínio para vocês conseguirem se atualizar. Ouvindo, live, façam, né, bate esse network que vocês vão ter daqui a pouquinho, vai ter 1 hora de network, conversa com outro síndico, para trocar ideias, experiências, façam isso, né, porque às vezes o seu problema, o outro já resolveu, então você consegue resolver o seu problema se comunicando. Observando, prestem atenção em tudo, até as coisas lá do condomínio, prestem atenção em tudo que existe no condomínio, vocês vão ter uma gestão de excelência. Debatendo, né, que é fazendo isso que vocês vão fazer daqui a pouco, que é o network. Fazendo, que é levando na prática, aprendeu aqui, leva para o seu condomínio. E ensinando, é tudo que vocês estão ouvindo aqui, passem adiante, porque aí vocês vão estar ajudando outros síndicos, né, a fazerem uma excelente gestão. Pode passar. Bom, eu sou a Rosângela Magalhães, nós temos 2 perfis no Instagram, que é o meu Rosa, que é com Z, _, mentora condominial, e tem o da administradora Magalhães. Tem esse telefone meu, que é o telefone da mentoria, que vocês quiserem mandar recado, entendeu? Eu nem sempre eu consigo atender todos no mesmo dia, mas eu respondo todos, tá? Minha gratidão por vocês estarem aqui. E aqui é meu Instagram, o QR Code do meu Instagram. Então, se vocês quiserem dar o privilégio de seguir, eu agradeço a vocês. Tá? Muito obrigada.